A questão ainda da apreensão do passaporte, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do cancelamento do cartão de crédito como medida executiva atípica. A você que está aqui comigo neste canal, seja muito bem-vindo para mais uma lição prática jurídica do dia, a lição de número 58 de um total de 365. Diariamente, neste canal eu posto um conteúdo jurídico voltado a obter sucesso na defesa do executado ou práticas jurídicas, lições de como vencer o processo de conhecimento. Mais uma vez, vou tratar de um tema que é muito caro ao processo de execução. A possibilidade concedida pelo Código de Processo Civil de adotar, no curso do procedimento executivo, medidas executivas atípicas, fundamentadas no artigo 139, inciso 4, do próprio Código de Processo Civil. E por que essa notícia volta hoje a ser tratada aqui neste canal? Porque exatamente hoje, dia 27 de fevereiro de 2023, um site nacional de notícias jurídicas, o Migalhas, publicou lá no seu site que o TJ São Paulo suspendeu a CNH e o passaporte do devedor com alto padrão de vida numa decisão proferida pela 20ª Câmara de Direito Privado do TJ São Paulo. Está estampado lá no site do Migalhas essa notícia chamou atenção e merece agora um comentário a respeito do seu teor. Veja bem, a questão aqui é uma questão que envolve a adoção de medida executiva atípica. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através do julgado que aconteceu na sessão do dia 9 de fevereiro de 2023, o STF, ele julgou a ação direta de inconstitucionalidade número 5491. E o que foi julgado e o que foi decidido pelo STF? O STF decidiu que medidas atípicas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias previstas no artigo 139, inciso 4 do CPC, essas medidas são constitucionais. Falou mais ainda, falou que essas medidas são constitucionais desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em outras palavras, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi reconhecer que o artigo 139, inciso 4 do CPC é constitucional. E o que se trata desse artigo? Esse artigo 139, ele trata dos poderes que são concedidos ao juiz no processo, tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. E um dos poderes conferidos ao juiz é impor, diante de uma decisão judicial, uma medida atípica que tenha natureza coercitiva, mandamental ou subrogatória para forçar a parte a cumprir a decisão judicial. O artigo 139 do CPC, inciso 4, trata disso. O Supremo disse que isso é constitucional. Havia aí essa ação direta de inconstitucionalidade questionando essa questão. Muito bem, foi muito divulgado, depois desse julgado do Supremo Tribunal Federal, que agora o Supremo teria reconhecido que é possível suspender a CNH, apreender o passaporte e também cancelar o cartão de crédito do executado, quando, na verdade, o Supremo não analisou essa questão especificamente. O Supremo apenas declarou a constitucionalidade do artigo 139, mas não dessa questão específica. Pois bem, esse julgado do TJ São Paulo, que reconheceu a possibilidade de suspender a CNH e o passaporte do devedor, um devedor que tem, no caso concreto, alto padrão de vida e que está publicado lá no site do Migalhas,
Essa decisão do TJSP, ela foi proferida pela 20ª Câmara do Direito Privado, no dia 27 de fevereiro no dia 24 de janeiro de 2023. Portanto, é uma decisão recente, né? Janeiro de 2023. E qual é o problema que eu queria trazer aqui para análise? O problema é que no ano de 2022, mais precisamente em março de 2022, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar dois recursos especiais, o recurso especial 1955-539 e 1955-574, o STJ afetou essa questão das medidas executivas atípicas para conhecimento em um recurso repetitivo. O recurso repetitivo decorrente do tema 1137, que trata exatamente dos meios executivos atípicos. Esse tema do recurso repetitivo 1137 versa sobre a possibilidade ou não do magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, o magistrado adotar de modo subsidiário os meios executivos atípicos, como, por exemplo, a suspensão da CNH, o cancelamento do cartão e até mesmo a apreensão do passaporte, de acordo com o artigo 139, inciso 4 do CPC. Ou seja, em março de 2022, o STJ afetou essa questão para julgamento nesse recurso repetitivo. E quando o STJ determinou a afetação dessa questão para julgamento em recurso repetitivo, o próprio STJ determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e de todos os recursos pendentes em todos os tribunais do Brasil que versem sobre idêntica questão, ou seja, se pode ou não suspender a CNH, o passaporte, o cartão de crédito do executado como um meio executivo atípico diante da tentativa infrutífera de penhora. Bom, se o STJ afetou essa questão para julgamento e suspendeu todos os processos de primeira instância e o que estão em grau de recursos relacionados a essa matéria, isso significa que há um erro técnico aqui, pelo menos, do TJSP de analisar essa questão em janeiro de 2023, já que a afetação do STJ de março de 2022 e que determinou o cancelamento, ou melhor, a suspensão de todos os processos que estavam em andamento com esse tema, com essa questão, esse julgado repetitivo ainda não foi analisado pelo STJ, ainda está pendente de julgamento. Portanto, é uma questão que ainda está aberta e suspensa em todos os tribunais do Brasil. Bom, além disso, nós precisamos analisar que o fato do STF ter considerado o 139.4 do CPC não concede aos juízes e tribunais um salvo-conduto para que, em toda situação, seja possível a adoção da medida executiva atípica. Isso porque o próprio STF, na ação direta de inconstitucionalidade 5491, foi expresso em afirmar que o artigo 139.4 é constitucional desde que não avance sobre direitos fundamentais e desde que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, não é, em princípio, qualquer situação que vai ensejar a adoção das medidas executivas atípicas. Teremos que analisar caso a caso e teremos que esperar também a decisão do recurso repetitivo do STJ, que vai ainda ser decidido pela segunda sessão do STJ. Essa questão, portanto, está pendente, ok? Eu vou acompanhar de perto todo o desenrolar
dessa questão das medidas executivas atípicas e vou atualizando todos vocês por aqui, por este canal, nas nossas lições práticas jurídicas do dia. Tendo alguma novidade, eu posto um áudio com esse conteúdo, com esse tema. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.